Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um módulo do nosso curso Normal Médio. Eu sou a professora Eliene, sou técnica da Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial da Secretaria de Estado de Mato Grosso do Sul. Nesse módulo 3 nós falaremos sobre deficiência intelectual. Aqui vocês têm uma pauta do que nós iremos falar neste módulo. Primeiro, nós faremos um breve histórico da pessoa com deficiência. Em seguida, falaremos sobre os fundamentos da educação especial, algumas legislações, faremos a definição da pessoa com deficiência. Veremos algumas características que se referem ao déficit no funcionamento adaptativo, que envolve os 3 domínios: conceitual, social e prático. As habilidades adaptativas, veremos a classificação da deficiência intelectual, os tipos de apoio, que são intermitente, limitado, amplo e permanente. E veremos também algumas causas e algumas etiologias. Faremos um fechamento e no final eu vou deixar algumas referências aqui para vocês darem continuidade a esse estudo, ok? A história, ela registra diferentes formas de ver a pessoa com deficiência. Por um longo período, as pessoas com deficiência, elas foram tratadas de forma desumana. Elas eram abandonadas, elas eram excluídas da sociedade. Já em outro momento, por questões religiosas, essas pessoas conquistaram o status de pessoa humana. Mas ainda elas continuavam segregadas do convívio social com as demais. Elas viviam muitas vezes separadas, nas instituições com caráter assistencialista, na busca por igualdade de produção pessoal. Entre os direitos das pessoas, aqui nós falaremos um pouquinho sobre os fundamentos da educação especial. E nós sabemos que a educação, ela é um direito, É o direito essencial para as pessoas, porque ela é o quê? Uma condição essencial para a criação da cidadania. Por isso, a educação ela é um dever do Estado, da família e da sociedade. Então, nós iniciamos com esse princípio de igualdade, de dever de todos em relação às pessoas com deficiência. Na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, ela traz que o ensino ele será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. E já em seu artigo 208, traz como dever do Estado com a educação, que será efetivado mediante a garantia de quê? De atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso significa o quê? Que quando nós falamos lá atrás, que quando a pessoa com deficiência antes ela era atendida nas instituições, elas eram separadas, elas eram segregadas. Já nesse momento, essas pessoas com deficiência, elas devem ser matriculadas na escola regular, no ensino regular, para que elas tenham igualdade de direitos, certo? E nesse momento que esse estudante, que essa criança é matriculado na escola e que ela tem uma deficiência, essa criança, esse estudante, ele já tem o direito de ser atendido, de ter o atendimento educacional especializado. Isso significa o quê? Ele vai ter um atendimento no contraturno, numa sala de recurso multifuncional. Atualmente, o mais importante documento que trata do interesse das pessoas com deficiência é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção, ela versa sobre os direitos da pessoa, do cidadão com deficiência
e ela traz em seu primeiro artigo a definição da pessoa com deficiência. Quem é a pessoa com deficiência? É aquela que tem impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Então, ele vai ter alguns desses impedimentos, e esses impedimentos vão dificultar o seu, digamos assim, o seu andamento, o seu relacionamento na sociedade. Aqui nós já vamos entrar mais um pouquinho falando sobre, mais especificamente, a deficiência intelectual. A deficiência intelectual, até o século XVIII, ela era confundida com doença mental, como nós já dissemos anteriormente, no início. Essas pessoas consideradas doentes mentais, eles eram colocados, né, vamos usar essa palavra, colocados, internados em instituições. Eles eram separados dos seus, essas pessoas eram separadas do seu convívio com a sua família, com a sociedade, mesmo no melhor sentido, mesmo no sentido de educação, de estar ajudando essas pessoas na questão da saúde, mesmo assim elas viviam separadas do convívio com os outros. E só na década de 1980 é que um novo paradigma ele surge na história, vamos dizer assim, que foi a proposta da inclusão. Nesse momento, nesse período, com essa proposta da inclusão, algumas mudanças, né, acontecem, e esse novo paradigma ele é caracterizado pelo pressuposto de que a pessoa com deficiência ela tem direito à convivência não segregada. Entende-se que a pessoa com deficiência ela tem direito a viver em sociedade, a viver com os outros e também a ter acesso aos recursos disponíveis a que os outros cidadãos têm. Aqui nós temos um importante documento que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5. Esse manual ele foi publicado pela Associação Americana de Psicologia em 2014, onde diz que as características essenciais da deficiência intelectual incluem prejuízos nas funções intelectuais que envolvem raciocínio, solução de problemas, planejamento, o pensamento abstrato, o juízo, a aprendizagem pela educação escolar, experiência e compreensão prática. Aqui nós temos ainda continuando uma definição, né, que diz que a deficiência intelectual ela se caracteriza por importantes limitações. Essas limitações elas podem ser tanto no funcionamento intelectual, por exemplo, lá na escola, né, na aprendizagem desse estudante, quanto no comportamento adaptativo. Por exemplo, no dia a dia, essa pessoa, esse estudante, ele tem dificuldades de ordem que para nós poderia ser rotina, como pentear o cabelo, escovar os dentes, levantar de manhã, fazer alguma atividade que para nós é uma rotina. Para essas pessoas com deficiência intelectual, essas atividades podem ser algo difícil de ser feita. Algumas características que se referem a déficits no funcionamento adaptativo, elas envolvem 3 domínios: é o conceitual, social e prático, que nós vamos ver cada um a seguir. A pessoa com deficiência intelectual, ela tem a sua limitação intelectual e também ela vai ter as suas dificuldades, né, vamos colocar assim, as suas dificuldades no seu comportamento adaptativo. Aqui nós vamos falar de desse comportamento onde nós temos o domínio conceitual.
O domínio conceitual nós podemos dizer, por exemplo, o estudante lá na escola, né? Porque vai envolver o que? A memória, o raciocínio matemático, a leitura e escrita, a linguagem, a solução de problemas. Então lá na escola, essa pessoa, esse estudante, ele vai ter dificuldades na aprendizagem. Ele vai ter dificuldades no momento de assimilar essa aprendizagem, esses conteúdos, no momento dessa leitura, na questão da matemática, porque a criança com deficiência intelectual, ela tem um tempo diferente de aprender. Ela precisa de mais tempo para essa aprendizagem. Ela aprende no tempo dela. Ela tem as suas limitações, mas também ela tem as suas possibilidades. Porém, é necessário que sejam dadas essas possibilidades para que ele possa desenvolver no tempo dele, para que essa criança, essa pessoa possa desenvolver no tempo dela. Dentro desses comportamentos adaptativos, né, que nós falamos que além da limitação intelectual, o deficiente intelectual também, ele tem os comportamentos adaptativos que quando ele tem a deficiência em pelo menos 3 desses comportamentos adaptativos, mais as dificuldades intelectuais, esse menino, essa criança, ele é um deficiente intelectual. Então ele vai demonstrar, olha, ele vai ter uma dificuldade, né? No domínio social, por exemplo, nas suas habilidades de comunicação, no seu julgamento social, na percepção de pensamentos, sentimentos e experiências dos outros. E também o deficiente intelectual, quando ele tem quando ele é prejudicado nessa questão do domínio social, é aquela pessoa que não consegue se organizar com ele mesmo. Por exemplo, as suas emoções. Às vezes ele é muito nervoso, às vezes ele é deprimido, às vezes ele é muito tímido, às vezes ele não sabe lidar com os sentimentos que ele tem. Então é uma das características também. A pessoa com deficiência intelectual, ela também tem dificuldades para se auto-organizar. É a questão que nós vamos falar do domínio prático, onde envolve o aprendizado e autogestão, os cuidados pessoais. Essa pessoa ela tem dificuldade para se cuidar também. Ela tem dificuldade para controlar o dinheiro, né? Para se organizar nas suas contas, nas suas coisas que ela tem para pagar. Ela tem dificuldade para organizar as suas tarefas e entre outras dificuldades. Em relação aos comportamentos adaptativos, eles são definidos como habilidades conceituais, sociais e práticas, que as pessoas aprendem para atuar em sua rotina diária, como comunicar, se alimentar, ler, utilizar conceitos matemáticos, segundo Smith, 2008. E dentre essas habilidades adaptativas que nós estamos falando, nós temos a comunicação, que diz respeito ao quê? A habilidade de compreender, expressar informações por meio de comportamentos simbólicos, como por exemplo palavras fechadas ou escritas, comportamentos não simbólicos, expressões faciais e movimentos corporais, segundo Almeida, 2004. Aqui também nós temos um exemplo da pessoa com deficiência intelectual, que ela tem algumas dificuldades dentro dessas habilidades adaptativas, que nós estamos falando, ela tem algumas dificuldades para se cuidar. Aqui nós estamos observando essa figura, né, onde a pessoa ela não percebeu que ela está com um tênis de uma cor e o tênis da outra. Poderia também ser a questão dela não conseguir amarrar o seu cadarço. Também é uma dificuldade que o deficiente intelectual apresenta. Bom, então nós colocamos aqui, ó, quanto à higiene pessoal, alimentação, vestuário, uso do sanitário. Então ela pode, talvez em atividades simples, que pode ser para nós, para a pessoa com deficiência intelectual,
ela vai encontrar uma certa dificuldade em coisas simples de se fazer, né? Por exemplo, aqui, ó, como cuidar das roupas dela, né? Alguma coisa no ambiente doméstico e etc. Dentro dessas habilidades adaptativas, nós temos a habilidade social, onde aqui está dizendo o seguinte, que as habilidades sociais, elas estão relacionadas às trocas sociais, ao convívio social, ao convívio com o outro. Por exemplo, como receber e responder às solicitações adequadamente, reconhecer sentimentos, demonstrar autocontrole diante de determinada situação, compartilhar. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de compartilhar um objeto, de compartilhar determinadas coisas, cooperar, né, colaborar umas com as outras, respeitar limites e normas e demonstrar comportamento social e sexual adequado. Muitas vezes diz assim, mas a pessoa com deficiência ela tem um comportamento sexual aflorado, né? Mas não entende que não é isso. A questão é que essa pessoa com deficiência intelectual, esse estudante com deficiência intelectual, ele não consegue, né, ter esse controle adequado. O desempenho na comunidade são habilidades relacionadas ao uso apropriado dos recursos da comunidade, compras em lojas e mercados, a utilização dos transportes e serviços públicos, né, como tomar um ônibus, por exemplo. As habilidades de autodireção estão relacionadas a fazer escolhas, cumprir planejamentos, tomar iniciativas, completar tarefas e autoadvocacia, que é a questão de auto se defender. Nós temos as habilidades de saúde e segurança, que dizem respeito às habilidades para cuidar da saúde em termos de alimentação, identificação, tratamento e prevenção de doenças, além de cuidar da própria segurança, segundo Almeida 2004. As habilidades acadêmicas funcionais, elas se referem às habilidades como ler, escrever, utilizar conceitos básicos e práticos de matemática. A habilidade de lazer diz respeito às habilidades para desenvolver interesses e participar de atividades de entretenimento. Como vocês podem ver, nós temos, por fim, as habilidades de trabalho, que se referem a manter um trabalho em tempo parcial ou total, comportamentos sociais apropriados e habilidades relacionadas ao trabalho, como cumprir horários, gerenciar dinheiro, enfrentar críticas e aplicar as habilidades acadêmicas funcionais, segundo Almeida, 2004. Nós vamos observar que a deficiência intelectual, ela pode ser classificada em leve, moderada, severa e profunda. Isso vai modificar o quê? Vai ser diferente em que sentido? De acordo com o funcionamento intelectual de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada estudante, essa deficiência ela pode se apresentar de uma forma ou mais comprometida ou menos comprometida. No entanto, é o funcionamento adaptativo que determina o nível de apoio necessário que esse indivíduo precisa para realizar diversas atividades. APA 2014. Entendendo isso, foram definidos 4 níveis de suporte, apoio, né, para as pessoas com deficiência intelectual. Nós temos o apoio intermitente, o apoio limitado, o apoio amplo e o apoio permanente, conforme Almeida 2012. Nós vamos observar que o apoio intermitente, nós estamos falando, pessoal, não sei se vocês estão me entendendo, o que esse estudante, o que essa pessoa vai precisar ao longo da vida, o apoio que ela vai precisar para ela desenvolver melhor, para ela conseguir aprender, para ela conseguir se cuidar, para ela conseguir tomar um ônibus, para ela conseguir essas coisas simples e corriqueiras do dia a dia, que para nós é simples, mas que para eles nem tanto.
O apoio intermitente, ele é oferecido conforme as necessidades do estudante. Ele é caracterizado como de natureza episódica, pois a pessoa nem sempre necessita dele. Geralmente se faz necessário por períodos curtos, durante transições ao longo da vida, como por exemplo, uma perda de emprego ou uma crise médica aguda. O apoio intermitente, ele pode ser de alta ou baixa intensidade, como nós já falamos anteriormente. Cada caso vai depender do comprometimento da pessoa com deficiência. Intensidade de apoio limitado é caracterizada por consistência ao longo do tempo. Por exemplo, o treinamento para um emprego no mercado de trabalho por um tempo limitado ou o apoio na transição da vida escolar para a vida adulta, conforme Almeida 2012. Já o apoio amplo, ele é caracterizado pelo apoio regular, por exemplo, o apoio diário em pelo menos alguns ambientes, na escola ou no trabalho, e não por tempo limitado. Por exemplo, o apoio permanente nas atividades da vida diária, Almeida 2012. Já o apoio permanente, ele é caracterizado pela constância e alta intensidade. É oferecido nos ambientes onde a pessoa vive e é de natureza vital para a sustentação da vida do indivíduo, Almeida 2012. Vamos observar também que a pessoa com deficiência intelectual, ela não pode ser avaliada apenas por testes, né? Esses testes de QI, de coeficiente de inteligência. Outros testes também devem ser realizados com essa pessoa. Como nós já dissemos anteriormente, a pessoa com deficiência intelectual, ela tem uma limitação, né? Ela tem dificuldades intelectuais e também ela tem, além dessas dificuldades intelectuais, outras coisas serão envolvidas para definir esse comprometimento da pessoa com deficiência intelectual, que são os comportamentos adaptativos, né, que nós já vimos anteriormente. Na questão, nós acabamos de falar, não pode ser definido apenas por testes de QI, tem que ser observado essas habilidades, né, esses comportamentos adaptativos, como nós já explicamos anteriormente, as habilidades conceituais, sociais e práticas. Considerando, olha, o que tem que considerar também? O ambiente cultural, vamos voltar um pouquinho aqui. O ambiente cultural e da comunidade que o indivíduo está inserido, a diversidade linguística e diferenças culturais. Também se deve considerar o sistema de suporte, apoio que a pessoa necessita. Almeida 2012. Aqui nós podemos observar, porque a deficiência intelectual, ela pode ocorrer, né, pode acontecer tanto no pré-natal, né, acontecer que essa criança vai nascer com deficiência intelectual, como, por exemplo, nas desordens cromossômicas, genéticas e motoras, nas síndromes e na idade parenteral. Também isso pode ocorrer no período perinatal, que pode ser a prematuridade, lesão no nascimento, desordens neonatais. Por exemplo, tem criança que falta o oxigênio quando ele nasce. Isso pode ocasionar deficiência intelectual também. Pós-natal, pode ser, por exemplo, uma lesão traumática, uma desnutrição, distúrbios degenerativos ou desordens convulsivas. Então, são fatores, né, que pode causar deficiência intelectual. Bom, como nós já dissemos, muitas causas da deficiência intelectual elas podem ser evitadas, né, com ações de prevenção em diversos campos, médico, social, comportamental e educacional. E quando esses profissionais eles têm conhecimento dessas causas, essas pessoas, esses sujeitos, né,
eles se tornam importantes na prevenção, na estimulação e na orientação das pessoas com deficiência intelectual e também para essas famílias. Aqui eu deixo para vocês, como eu já disse, algumas referências que vocês depois vão dar uma estudada, e um bom estudo a todos e até a próxima aula.